Ó, começar do começo. Então, vamos lá. Página 3 do seu livro. Aqui, essa primeira parte, ela é simples, né? Isso aqui não precisa nem carece falar alguma coisa, mas essa aqui, ó, é só você ler essa primeira parte aqui, tá? Só você dar uma lidinha. Agora aqui, ó, anabolismo e catabolismo, você vai estudar. Saber o que é um anabolismo e saber o que é um catabolismo. Lembrar que anabolismo, né, é quando a gente vai construir uma molécula. E catabolismo é quando a gente vai desmanchar uma molécula. Então, você vai saber o que é anabolismo e um exemplo. Catabolismo e um exemplo, tá? Esse quadro aqui ajuda bem você, essa imagem aqui, a você estudar e entender melhor isso daí. Depois, eu vou passando, terceiro ano, se tiver alguma pergunta, vocês me param, tá? Para perguntar. Aqui, ó, sobre água, né? Essa primeira parte aqui é importante, então você vai dar uma estudada, né? Depois aqui, você vai dar uma lida. Aqui também você vai estudar as diferenças da taxa de água nos seres vivos, que é importante, tá? A importância da água, tudo aqui, ó, você vai ter que estudar, né? Para que a água é importante na ativação do organismo, na regulação térmica, né? Na hidratação do organismo. Então, tudo isso aqui você vai dar uma estudadinha com mais atenção. Sais minerais. Você vai saber, então, que eles são importantes no nosso organismo, né? Como que nós vamos encontrar? Você vai estudar. Nós vamos encontrar em forma imobilizada ou dissolvida em forma de íons, tá? As duas formas da gente encontrar. Agora, desses sais minerais aqui, você vai saber o nome dele, para que ele é importante, a carência dele, o que que causa a carência, tá? E onde a gente encontra a fonte. Então, o nome, a importância, a carência, é o contrário da importância, e a fonte de alimentos que nós encontramos o elemento sal mineral. Desses sais minerais, quais são os mais importantes, então? O cálcio, o fósforo, o ferro, o sódio, o potássio, cloro, mais ou menos, iodo e o flúor. Desses aqui, terceiro ano, que te cobra mais, são mais importantes. O cálcio, deles os mais importantes. O ferro, sódio e potássio, por causa da condução do estímulo nervoso, e o iodo. Tá? Então, olha, desses, os mais dos mais é o cálcio, o ferro e o iodo. Então, são os mais cobrados, que você tem. O iodo, você tem que estudar ele com mais atenção, tá? O cálcio, o ferro. Então, você vai saber o nome do sal mineral, a importância dele, a carência dele, o que causa no organismo, e as fontes que nós podemos encontrar esses alimentos, tá? Alguma pergunta Irani, sobre? Oi. eu vi no livro acho que é no primeiro ano, só que nesse livro aqui não tem. Não tinha um negócio tipo de extra e intracelular entre o sódio e o potássio? Como assim? Porque, na verdade, é É assim. porque tipo, tem um que fala que fica mais concentrado fora da célula, por exemplo, e o outro é mais dentro da célula. Então, Qual que aqui, é o ó, mais fora? aqui, o sódio é extracelular, o sódio, e o potássio intracelular.
Tanto é que na condução do estímulo nervoso, no início, o sódio começa a passar para dentro, transporte ativo, para dentro do neurônio, e o potássio queira sair de fora do neurônio. Depois, imediatamente, a membrana enrijece as suas paredes e barra. Não entra sódio, não sai potássio, para não desequilibrar essas concentrações, tá? Então, é isso mesmo. O sódio ele tem alta concentração extracelular e é lá que ele tem que ficar. E o potássio, alta concentração intracelular, é lá que ele tem que ficar. Só que no início, né, ele nesse transporte ativo, o sódio pega a membrana desprevenida e quer entrar. E o potássio pega a membrana desprevenida e quer sair. Só que depois normaliza. Por isso que algumas medicações, alguns problemas que algumas pessoas podem ter a nível de sistema nervoso, pode ser, então... Tá, Matheus, Iago, vou colocar sua presença. Pode ser referente, Luiz, a esse descontrole. Às vezes entra muito sódio para dentro do neurônio, sai muito potássio e perde a transmissão desse estímulo nervoso. Aí toma medicação e a medicação vai dar o controle desses íons aqui. Ok? Entendeu? Entendi, claro. Beleza. Terceiro ano, mais algum questionamento, mais alguma pergunta sobre? Então, praticamente é isso que eles vão te cobrar, tá? Que é mais importante para vocês. Os outros, o cobre, não que não seja importante, o magnésio, ele tem a importância dele, mas são poucas questões que te cobram referente, tá? Posso ir para frente? Caminhando, então. Você vê pelas atividades que você faz, o quanto que é mais importante são aqueles que mais cobram nas atividades, tá? Já pega por aí. Aqueles menos importantes, eles cobram assim, uma vez ou outra só, tá? Não é de cobrar muito, não. Beleza. Então, agora eu vou mudar aqui o capítulo. Só um minutinho, que eu vou buscar lá o outro capítulo, tá? Segura aí. Aqui agora tem que ser assim, vai abrindo aos poucos. Capítulo por capítulo. Só um pouquinho que eu estou buscando aqui o outro. Agora, seguindo aí, o outro capítulo, lá na página 9. Lá na página 9. Então, vamos lá. Página 9. Continuando, então. Ó, aqui agora vai exigir mais de vocês aqui, né? A atenção de vocês para esse estudo. Nós vamos falar, então, de aminoácidos, proteínas e enzimas, que é um trio, né? Muito importante, tá? E um depende do outro, um depende do outro. Então, primeiro você vai saber o que é um aminoácido. Volta a falar, eles não te cobram para você escrever a fórmula, mas te cobram para você interpretar a fórmula. Ó, aqui eu tenho, então, em 1, eu tenho grupamento amina. Em 2, eu tenho grupamento carboxila. E aqui eu ainda colocaria o 3, que eu tenho radical, que é o tipo de aminoácido qualquer. Isso aqui, numa forma terceiro ano, você tem que saber do aminoácido. De trás para frente, de frente para trás, não importa. Lembrando a vocês que esse grupamento 2, ele nunca muda de lugar. CO com ligação dupla, OH aqui embaixo. Essa primeira parte aqui, tanto o grupamento aqui 1 quanto 3, pode mudar de lugar. Isso aqui pode estar no lugar do 3 e o 3 no lugar do 1, sem problema, sem alteração nenhuma, tá? Então, aqui eu tenho grupamento amina,
e o grupamento carboxila. Você precisa de saber isso aqui, que é muito importante, ó. O que são aminoácidos naturais e os essenciais. Naturais é aquele que o organismo produz sozinho e é em maior quantidade, 12. Essenciais, o organismo não produz, não sintetiza e ele tem que buscar na alimentação. São em torno de 8. Esses essenciais aqui, os alimentos que mais fornecem esse grupo de aminoácidos: carne, leite e ovos, conjuntamente com seus derivados. Você não tem que saber quais, mas tem que saber que eles são naturais ou essenciais. Por que natural? Porque essencial, tá? Isso você precisa de saber. Depois aqui nessa outra página, ele vai falar para você sobre a ligação peptídica, que você tem que saber como que ela acontece. Pegando o OH do carboxila do aminoácido 1, mais o hidrogênio do grupamento amina do aminoácido 2. Aqui eu faço uma molécula de água, eu desidrato. Se perguntar por que numa ligação peptídica ocorre a desidratação? Porque na ligação peptídica ocorre a perda da molécula de água. Como que ocorre a perda da molécula de água? Tirando o OH do aminoácido 1, do grupo carboxila, e tirando um hidrogênio do grupamento amina do aminoácido 2. Então, tem que ser bem especificado isso, tá? Nunca acontece dentro de um aminoácido só. É do aminoácido 1 para o aminoácido 2. Tirou, desidratou, eu fiz uma ligação aqui, ligando as perdas. Aqui eu tenho, então, a ligação peptídica. E a vida segue, tá? Lembrando a vocês que, nesse caso aqui, eu formei, então, um dipeptídeo, né? Um dipeptídeo. Porque aqui, um dipeptídeo, porque eu uni o aminoácido 1 com o aminoácido 2. Se eu for unir 1 com 2 e o 2 com 3, eu tenho tripeptídeo, tá? E outra coisa que a gente vai lembrar é que a quantidade de ligações peptídicas é menos 1 na quantidade de aminoácido. Se eu tiver, por exemplo, 240 aminoácidos, e perguntar quantas ligações peptídicas eu tenho aqui? Quem vai me responder? 239. 239, é menos uma, né? Ó, então não Professora, tem que queimar neurônio, não. Oi. Profs, Dani, a senhora está me ouvindo? Estou, pode falar, Daniel. Ah, tá. Ok. Em relação a essa questão aí das ligações, como é uma síntese por desidratação, a senhora poderia, por exemplo, né, perguntar na prova quantas moléculas de água surgiram, né? Aí seria também 239, né? Isso, porque como cada ligação perde uma molécula, né? Isso mesmo. Bem lembrado, Daniel. Mesma coisa. Tá. Deu para entender? Terceiro ano. Alguma pergunta aqui? Então, eles trazem isso tudo para vocês pronto aqui. Aí vai fazer pergunta referente, né? Numera, para se você falar onde está a ligação peptídica, vamos supor que aqui, ó, é 1, aqui é 2, aqui é 3, né? Então, para você identificar, tá? Ok? Agora aqui, falando das proteínas, né? Você vai saber o que é uma proteína, né? Ó, são formadas por tipos diferentes de aminoácidos, né? As proteínas, quanto à quantidade de aminoácidos, elas podem ser simples, que você tem que saber o que é uma proteína simples, o que é uma proteína conjugada. A simples é aquela que só tem constituição de aminoácido nela, tá? Não tem outro grupo. Conjugada é aquela proteína que, além dos aminoácidos, ainda tem um outro grupo, no caso aqui o sal mineral, como o ferro, né? Posso ter um lipídio, posso ter uma vitamina, outro grupo que não seja aminoácido. Depois, de acordo com o tamanho da proteína, ela pode ter estrutura primária,
secundária, você tem que saber também, tá? Terciária e quaternária. Isso aqui é de acordo com o tamanho dela. Quanto maior a proteína, terciária, quaternária. Quanto menor a proteína, né, primária ou secundária. Aqui você vai lembrar também desse fator interessante aqui. Essas proteínas grandes, terciária, quaternária, quando submetida ao calor, o calor vai estragar a forma dela, vai desmanchando a forma dela. Estragando a forma, ela perde o encaixe. Perdendo o encaixe, ela perde a sua função, tá? Então, isso aqui, terceiro ano, é super, mega importante. Ó, o calor estraga a forma das proteínas. Estragando a forma das proteínas, ela vai perder o seu encaixe. Ela vai perder o seu encaixe. Perdendo o seu encaixe, ela deixa de exercer a sua função. Muito importante isso aqui. Proteína submetida a alto calor, ela vai desmanchar, vai estragar, né, a sua forma. Estragando a sua forma, ela vai perder o seu encaixe. Perdendo o seu encaixe, ela deixa de exercer a função dela. Isso acontece mais com calor e com pH, tá? Que altera isso aí. Então, isso aqui é muito importante você saber. Uma proteína estragada, eu falo que ela é desnaturada, tá? Desnaturada. Aqui as funções que a proteína pode exercer no nosso corpo são muitas, então você vai saber cada uma delas e exemplo, tá? Cada uma e exemplo. Principalmente essa aqui, né, gente, ó, que nós estamos vivendo atualmente agora. Função de defesa, produção de anticorpos, tá? Contração muscular, coagulação, impermeabilização da superfície, transporte de gases respiratórios, por aí vai, enzimática. E depois você vai estudar sobre a enzima, que é um tipo de proteína, tá? Ó, isso aqui é muito importante, tá? Essa parte aqui. A enzima é um catalisador, acelera as reações químicas, diminui a energia de ativação, o corpo gasta menor quantidade de energia, né? Para que isso possa ser trabalhado, tá? Algumas enzimas agem com outro produto químico, tá? Que eu chamo coenzima. Propriedade da enzima também é muito importante. Primeira propriedade, ela é específica. Cada enzima age sobre um determinado substrato. Não tem enzima bi, né? Que age sobre 2, tri. Ela age só apenas um. Então, elas são específicas. Normalmente, elas têm a terminação, é sufixo, né, que a gente fala, ase, normalmente. Mas tem enzima que não vai ter sufixo, mas a maioria tem. Por exemplo, a pepsina não tem, tá? Mas eu tenho aí lactase, maltase, né, que vai ter essa terminação. Aqui, isso aqui é importante você saber em equação e em desenho, tá? Ó, desenho, equação. Na prova pode vir uma equação, pode vir um desenho. E fazer pergunta referente, aí você vai saber, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a enzima, aqui eu tenho o substrato. Aqui eu tenho o complexo enzima-substrato. Depois, no final da reação, eu tenho a enzima e os produtos. Então, se eu tiver aqui a enzima, vamos supor que eu tenha a enzima aqui, maltase. Maltase. Nesse momento aqui, a enzima maltase, ela vai agir sobre qual substrato? Terceiro ano.
Que substrato que eu vou escrever aqui? A enzima é maltase. E o substrato? Amido? Não. Maltose. Maltose. Muito bem. Então, aqui o Não, então. substrato É vai porque, ser... tipo, pra mim, maltase e maltose era a mesma coisa. Agora eu descobri que não é. Opa, que não. É bem diferente, amiga. Maltase é o nome da enzima. Maltó é bem parecido, né? Maltose é o substrato que essa enzima vai agir. Nesse momento aqui, a enzima está agindo sobre a maltose. Beleza. Aqui eu tenho de novo a maltase, que é a enzima. Por que eu vou ter ela aqui novamente? Porque a enzima não se consome durante a reação, tá? É outra característica dela. Ela não acaba toda durante a reação. A única coisa da enzima que vai consumir durante a reação, terceiro ano, é isso aqui, ó. É o centro ativo. Só isso aqui. O resto dela permanece. Maltase de novo. E aqui, qual o produto que eu vou ter aqui, terceiro ano? A maltose vai virar o quê quando ela é digerida? Ninguém sabe? Aqui eu vou ter glicose. Maltose é glicose mais glicose. Então, aqui eu vou ter glicose, né? Glicose. Aqui eu vou ter a glicose como produto. Terceiro ano, isso você tem que saber. Que seja de equação, que seja de desenho, tá? Então, você precisa de saber isso aqui. Aqui, ó, as nomenclaturas, tá vendo? Maltose, maltase, lactose, tase, amido, amilase, barará, barará, tá? Aqui o desenho, mecanismo de ação em forma do desenho, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Aqui fala do encaixe, chave fechadura. Se encaixa, ela vai agir. Não encaixa, ela não vai agir, tá? Só tem ação se houver o encaixe. Essa página aqui, terceiro ano, é super mega importante. Página 14, toda ela, viu? Toda ela. Aqui a gente tem a influência dos fatores que influenciam no trabalho enzimático. Temperatura, pH, concentração do substrato. Todos esses fatores aqui vão influenciar para o trabalho da enzima. Então, você tem que saber o gráfico e a influência dele. Temperatura. Se esse gráfico aqui for de temperatura, aqui eu tenho a temperatura ótima, onde a reação vai acontecer na maior velocidade. Aqui eu tenho a enzima inativa. Por que ela está inativa aqui embaixo? Porque ainda não tem calor. À medida que vai ganhando calor, ela vai aumentando a reação, vai tornando ativa, até tornar no ponto máximo dela aqui de ação. Depois, aqui ela vai tornar desnaturada. Por quê? Ela perdeu a velocidade por causa do calor, tá? Importantíssimo você saber isso aqui. O calor estragou a forma, perdeu a função, perdeu o trabalho, perdeu o playboy, acabou. Aqui, o pH, o ponto máximo da atuação da enzima, o pH ótimo. Seja ele 7, quando eu tenho pH neutro. Seja ele 2, 1, 1,5, 2, 2,5, pH ácido. E seja 8, 7,5, 8, o pH básico. Você tem que saber, tá? 7 na boca, você tem que saber. Na boca. E a enzima aqui, amilase ou pitialina ou amilase salivar. Tá? Por que salivar? Porque eu tenho amilase pancreática. 2, no estômago. No estômago. E aqui eu tenho a pepsina, que vai agir no meio muito ácido,
pepsina, tá, vocês vão entender aqui. E vai digerir as proteínas. Aqui no intestino delgado, e aqui eu tenho, junto com a lipase, eu tenho mais um monte de enzimas que vem do pâncreas, tá? Para digerir, terminar a digestão aqui, tá bom? Então, esse ponto máximo aqui pode ser 7, pode ser 2, pode ser 8. pH ótimo para cada tipo de enzima atuar. Fora dele também a enzima perde a sua atuação. E a concentração do substrato? À medida que aumenta a quantidade de substrato, aumenta a velocidade da reação, que aumenta a capacidade da enzima agir. Chega um determinado momento que isso aqui estabiliza, porque tem muito substrato para pouca enzima, tá? Concentra. Ativadores e inibidores. Então, as enzimas podem ativar o processo ou inibir. No caso da pepsina, o pepsinogênio, ele é inativo. Com o ácido clorídrico, ele forma a pepsina, que é a enzima que torna ativa. Então, aqui, ela é ativadora. Mas eu posso ter também a enzima como inibidora da reação, que é grave para o nosso organismo. Quando tem um competidor que vai encaixar com a enzima, né, impedindo que ela faça a reação. Isso aqui acontece muito com produto químico, venenos, né? Por isso que a pessoa morre envenenada. Inala ou bebe somente inalar uma grande quantidade, isso vai inibir o trabalho enzimático da célula, deixando a célula, então, inativa, sem exercer a sua função devido às enzimas estarem bloqueadas. E passando, então, agora, o nosso último, novamente eu vou interromper, o nosso último assunto da matéria da prova, que é o capítulo seguinte, sobre os lipídios e carboidratos. Cadê? Então, vamos lá. Terminando aqui, terceiro ano, passar rapidinho, então, para a gente terminar. Ó, então, aqui agora, nós temos um grupo importante e muito sério na nossa vida, na nossa alimentação, que são os lipídios, compostos químicos formados por ácido graxo mais álcool, glicerol. Os lipídios podem ser simples, quando eu tenho nele apenas ácido graxo e álcool, tá? Então, lipídios simples. E eles podem ser compostos, quando além de ácido graxo mais álcool, eu tenho outro componente. Um fósforo, por exemplo, um sal mineral, tá? Quais são os tipos de lipídios simples? Você tem que saber. Os glicerídeos, que é uma reserva de energia que nós temos no nosso corpo, tá? Resulta, então, da associação de ácido graxo, né? Mais álcool. E quando eu tenho esse glicerídeo unido, eu formo um composto bem complexo, que é o triglicerídeo, que já traz complicação para o nosso organismo. Ter um triglicerídeo alto, né, grande ligação dele, já é um problema sério para a nossa circulação, tá? É um tipo de lipídio simples, assim mesmo, certo? Existe o glicerídeo saturado, sem ligações duplas, né? No caso, são sólidos, a temperatura, no caso, a banha, a gordura, tá? E os óleos e gorduras.
né? Que são também utilizados na nossa alimentação, certo? Então, são glicerídeos saturados. A banha, né? E os óleos e as gorduras propriamente ditas, certo? Aqui ele fala da gordura do nosso corpo, né? Das glândulas sudoríparas, produz o suor, mas eu tenho aqui as glândulas sebáceas, que produz o óleo, tá? Para a nossa pele. E ainda tem o tecido adiposo, que dá, né, um forro sustentável para o nosso organismo. Um outro cerídeo simples, um outro lipídio simples é o cerídeo, do grupo das ceras, tá? As ceras que está no nosso ouvido, a cera de abelha, a cera que está na extremidade dos vegetais, folha, frutos, como superfície e permeabilizante. Depois a gente tem os lipídios complexos, né, os compostos, que além de ácido graxo mais álcool, ele tem um outro componente. A gente tem um grupo dos esteroides, né, que onde nós temos hormônios, onde nós temos o famoso colesterol, tá? E aí a gente tem o HDL e o LDL, certo? Aí você vai lembrar que eles têm densidades diferentes, tá? O HDL tem uma densidade maior e o LDL densidade menor, tá? HDL colesterol ruim, LDL colesterol bom, que a gente tem que manter no nosso corpo. Não é o contrário, não? Hã? O HDL é bom, o LDL é ruim. Ah, é? Então tá. Isso. É porque eu decorei HDL ajuda a transportar. O HDL é o bom, isso mesmo. É porque eu decorei que o LDL é logo Deus leva, ou seja, a pessoa já tá nos finalmente. Obrigada por essa, hein? Logo Deus... Menina, que interessante, muito bom. Isso mesmo. E o HDL é o bom, é o que ajuda também a tirar esse aqui, né? Isso mesmo. Certinho. Obrigada, Natália. Aqui ele vem falando, então, dos riscos desse excesso de colesterol no organismo, né? Problemas cardíacos, infartos e tudo mais. Os carotenoides, que também é um tipo de lipídio, que é o colorido que está aí dos laranja, né? Na laranja, na cenoura, tá? Então, também eles são importantes. E terminando, os carboidratos, que são hidratos de carbono, que podem ter várias quantidades dele, mas o que nos interessa são esses três grupos. Os mono, quando eu tenho apenas uma molécula, tá? Aqui tem as triose, tetrose, né? Mas aqui nós vamos trabalhar com a pentose, não agora propriamente dito, quando a gente for ver os ácidos nucleicos, e agora a gente vai trabalhar com as hexoses. Das hexoses, então, a gente tem mono, di e polissacarídeo. Então, o que você tem que saber? Essas formas não precisam preocupar com elas. Vocês têm que saber, então, quais são os monossacarídeos que nós temos, né? A glicose, a lactose e a frutose, tá? Glicose, galactose e frutose. São os três monossacarídeos. Depois, vem quando a gente une esses monossacarídeos, a gente tem oligo, polpo ou disacarídeo, tá? Nós vamos pegar mais os disacarídeos agora, que são, então, para nós, a maltose, a sacarose e a lactose, tá? Então, são esses. Você tem que saber a composição química deles. Composição química, não. Composição, só que tem que saber a fórmula química, né? A composição. Sacarose é formada de glicose e frutose. Lactose, glicose e galactose. E maltose, glicose mais glicose. É fácil porque todos têm que ter glicose, mais alguma coisa, né? Então, aí fica fácil de vocês guardar. Todos eles funcionam como reserva energética no nosso corpo. E depois, então, a gente vai ter os polissacarídeos, tá? Que são
complexos aqui. São formados por união, né, de milhões e milhões de moléculas de glicose, tá? Então, aqui nós temos os polissacarídeos. Aí a gente vai ter, então, de reserva, o amido nos vegetais, né? E glicogênio nos animais. Ó, eu coloquei para vocês aquele slide dos carboidratos. Alguém está lembrado se eu coloquei no grupo? Eu vou conferir, se eu não coloquei, eu vou colocar para vocês. Aí você tem que saber esse processo aqui, a glicogênese e glicogenólise. Glicogênese é quando eu tenho muita glicose, eu vou empacotar ele em forma de glicogênio. Glicogenólise é quando esse glicogênio é quebrado e volta a glicose para o sangue, tá? Terceiro ano, alguma pergunta, alguma dúvida? Nessas questões aqui que vocês fizeram, alguém teve alguma dúvida, alguma questão? Que não entendeu a resposta? Tá tudo ok? Então, tá ok. Tudo ok, Irani. A nossa prova não vai ser muito grande, porque vocês terão 3 provas, né? Então, deve ser... Amém. Amém, né? 6, 7 questões, alguma coisa assim, tá? São questões variadas, né? Questões de nível fácil, médio, desafio, aberta, fechada. Eu quero chamar a atenção para as questões abertas. Gente, a sua resposta tem que ser completa. E não pode ficar escrevendo tudo resumido, não. Tá? A gente vai escrever normal, resposta com início, meio e fim. A sua resposta sempre deve começar com o final da pergunta. Com a pergunta, por exemplo, por que a glicose é uma molécula altamente energética? Aí você vai responder. Porque a glicose, né? Ou a glicose, ela é produto da fotossíntese. A fotossíntese, a planta realizou pegando energia solar, que transferiu. Aí você vai explicar. Isso mesmo. É para chorar, né? Mas deve ter umas 3 questões abertas, onde você vai gastar mesmo. Irani, a gente tem 3 provas para fazer e a da Kátia é uma bíblia. Não, mas não vai ser Bíblia, não, porque eu também queria colocar uma Bíblia e nós fomos barrados de colocar a Bíblia. Irani, só aprovo uma questão sua. Assim, ó. Número 3, letra A, B, C, D, F, G, H até o Z. Uma questão sua tem 1000 letras. Giovana, boa ideia. Posso, Não, eu não tinha pensado Irani. nisso. Irani, você não pode fazer isso, porque a gente tem 3 provas para fazer. Então, gente, eu sei, não vou dosar, tá? Se tem 3 questões de responder, eu não vou colocar A, B, C, D, F. Se eu quero colocar assim, eu vou colocar 2 questões de responder, né? Nós temos que dosar, porque não é só eu, nem só a Kátia. Tem o Roberto, né? Então, a gente vai ter que dosar, porque realmente... E a gente não conhece a prova do Robert. Que eu ia falar, né? É uma incógnita a prova dele, não é? Então, assim, a gente vai ter que dosar. Mas eu quero que nas questões abertas vocês façam resposta completa. Oi, Irani. Oi. Então, o que vai cair é esses compostos químicos aí, orgânico, né? E Isso. vírus? Não, vírus não vai cair nessa prova, não. Ah, tá. Vírus vai ser da Beleza. outra prova, tá? Da Certinho. prova trimestral, tá bom? Vírus vai cair no simulado, Luiz Fernando. Eu creio que o simulado deve ser essa carga toda aqui, mais vírus também, tá? O simulado vai ser a frente, módulo 1, né? No primeiro módulo simulado 1. caiu desse jeito. Módulo 1, mas aí você tem frente A, B e C, né? Do módulo 1, entendeu? Então, vai cair todas elas. Ok? Certinho, então? Galerinha, então ficamos assim. Bom descanso para vocês, boas provas. E nos encontramos aí pelo caminho, tá bom? Um abraço a todos, até mais. Tchauzinho. Tchau, Irani. Tchau, beijinhos.